Na praça principal da vila, Helena, uma jovem de 25 anos, está sendo leiloada como gado por sua própria tia. Marta grita para a multidão que Helena é estéril, que não serve para nada, enquanto os homens riem e fazem propostas humilhantes de apenas 50 pesos. Helena está ali, de cabeça baixa, sendo vendida como um objeto quebrado que ninguém quer, enquanto sua tia conta o dinheiro roubado da herança dos pais dela. O que Marta não percebe é que um fazendeiro silencioso observa tudo do outro lado da praça. O que Rafael faz deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que toda pessoa merece dignidade e uma segunda chance, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. A praça principal da vila estava lotada naquela manhã de sábado. O sol queimava forte sobre as cabeças dos homens que se aglomeravam em volta do palanque improvisado de madeira velha. Havia algo de podre no ar, algo que ia além do cheiro de suor e poeira. Era o cheiro da crueldade humana, do desprezo, da ganância disfarçada de tradição. No centro daquele espetáculo degradante, Helena estava de pé com a cabeça baixa e as mãos trêmulas segurando a barra do vestido surrado. Tinha 25 anos, mas os olhos carregavam o cansaço de quem já viveu muito mais. Os cabelos castanhos estavam presos num coque simples, e a pele clara mostrava as marcas de quem passava os dias trabalhando sob o sol sem receber nada em troca. Ao lado dela, sua tia Marta gritava como se estivesse vendendo gado na feira. A mulher era alta, robusta, com o rosto endurecido por anos de amargura e ganância. Usava um vestido preto que fazia questão de exibir como se fosse sinal de respeitabilidade. Mas todos ali sabiam que por trás daquela fachada havia apenas veneno. Vejam todos, uma mulher jovem, saudável, que sabe cozinhar, costurar e cuidar de uma casa. Marta gesticulava exageradamente, tentando atrair a atenção dos homens que olhavam com desinteresse. Apenas 200 pesos, é quase de graça. Um homem gordo de barba suja deu uma risada alta e debochada. E para que eu quero uma mulher que não pode me dar filhos? Para enfeitar a casa? A multidão riu com ele, e Helena sentiu cada gargalhada como uma facada no peito. Outro homem, mais velho, cuspiu no chão e fez cara de nojo. Essa aí é a tal que é seca por dentro? Aqui o doutor disse que é estéril. Ele balançou a cabeça. Nem se fosse de graça. Mulher que não presta para dar continuidade ao nome da família não serve para nada. As palavras perfuravam Helena como pregos enferrujados. Ela fechou os olhos com força, tentando se transportar para qualquer outro lugar que não fosse ali. Lembrou-se da mãe, de como ela costumava pentear seus cabelos antes de dormir e cantar baixinho. Lembrou-se do pai, de como ele a chamava de minha pequena curandeira, quando ela o ajudava a colher ervas no quintal. Mas eles se foram, e agora ela estava ali, sendo leiloada como um objeto quebrado que ninguém queria. Walter, o marido de Marta, estava encostado numa árvore próxima, fumando e contando mentalmente o dinheiro que ainda esperava receber. Era um homem magro, de olhos pequenos e maldosos, sempre com um sorriso torto no rosto. Ele e Marta tinham planejado aquilo há meses, desde que o último centavo da herança dos pais de Helena tinha acabado. 50 pesos! Gritou um homem de chapéu rasgado. Ela pode pelo menos lavar roupa e cuidar dos porcos. Marta ia aceitar, desesperada para se livrar logo da sobrinha e garantir qualquer valor, quando uma voz grave e firme cortou o ar. 200 pesos. O silêncio caiu sobre a praça como uma pedra pesada. Todas as cabeças se viraram para ver quem tinha feito a oferta. Era Rafael Montenegro, o fazendeiro que morava nos arredores da vila. Todos o conheciam, mas poucos ousavam se aproximar. Ele era um homem alto, de ombros largos, com cerca de 38 anos e um rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Usava roupas simples, mas bem cuidadas, botas de couro gastas e um chapéu que sombreava seus olhos escuros. Rafael não era de falar muito. Desde que perdera a esposa no parto 7 anos atrás, ele se tornara ainda mais fechado, dedicando-se apenas ao trabalho na fazenda e evitando ao máximo o contato com as pessoas da vila. Mas naquele dia, algo dentro dele não conseguiu simplesmente virar as costas e ir embora. Ele tinha ido à vila apenas para comprar ferramentas e algumas provisões, mas ao passar pela praça e ver aquela cena,
Algo nele se revoltou. Viu a mulher jovem de cabeça baixa, viu a humilhação estampada em cada linha do corpo dela e viu também os olhares cruéis dos homens ao redor, e não pôde deixar aquilo acontecer. Marta arregalou os olhos, surpresa e desconfiada ao mesmo tempo. 200 pesos? O senhor tem certeza? Ela é estéril, sabe? Não pode ter filhos. Rafael subiu os 2 degraus do palanque e olhou diretamente para Helena pela primeira vez. Ela levantou os olhos lentamente e por um breve segundo seus olhares se encontraram. Ele viu ali não apenas vergonha, mas também uma dor profunda, antiga, do tipo que corrói a alma por dentro. E também viu algo mais, algo que a maioria das pessoas não conseguiria enxergar. Dignidade. Mesmo quebrada, mesmo destruída, havia dignidade naqueles olhos castanhos. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Rafael com firmeza, tirando uma bolsa de couro do bolso e contando as moedas na mão de Marta. A tia pegou o dinheiro com avidez, mordendo algumas moedas para ter certeza de que eram verdadeiras, enquanto Walter se aproximava com o sorriso torto ainda mais largo. Negócio fechado, então. Ela é toda sua, fazendeiro, e não aceito devolução. Ele riu da própria piada cruel. Rafael ignorou completamente os dois e estendeu a mão para Helena. Vem, vamos sair daqui. Ela hesitou, olhando para a mão estendida como se fosse uma armadilha. Por que aquele homem faria isso? O que ele queria dela? Mas qualquer coisa seria melhor do que ficar ali, no meio daquela multidão de hienas. Então, com as pernas trêmulas, ela aceitou a mão dele. A mão de Rafael era grande, calejada pelo trabalho, mas surpreendentemente gentil ao segurar a dela. Ele a ajudou a descer do palanque e a conduziu até seu cavalo, um animal castanho forte e bem cuidado. Montou primeiro e depois a ajudou a subir atrás dele. Enquanto cavalgavam para longe da praça, Helena ouvia os murmúrios e risos da multidão se afastarem. Sentia o calor das costas largas de Rafael e o movimento firme do cavalo sob ela. Não sabia para onde estava indo, nem o que a esperava, mas pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela, algo pequeno e quase morto, começou a se mexer. Não era bem esperança, não ainda. Era apenas a sensação de que talvez, apenas talvez, sua vida não precisasse terminar naquela praça imunda. O caminho até a fazenda levou quase 1 hora. Eles atravessaram campos dourados, passaram por um riacho de águas claras e subiram colinas suaves cobertas de capim alto. Helena não disse uma única palavra durante todo o trajeto e Rafael respeitou seu silêncio. Quando finalmente chegaram, o sol já começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. A fazenda era grande, com uma casa principal de madeira robusta, um celeiro vermelho bem cuidado, currais organizados e uma horta extensa. Havia árvores frutíferas ao redor e o som de galinhas ciscando no quintal. Era um lugar bonito, mas havia uma quietude nele, uma solidão que parecia fazer parte das próprias paredes. Rafael desmontou e a ajudou a descer também. Uma mulher idosa de cabelos grisalhos apareceu na porta da casa, limpando as mãos no avental. Dona Maria, disse Rafael, esta é Helena, ela vai ficar conosco. Prepare o quarto de hóspedes, por favor. Dona Maria era a cozinheira e governanta da casa havia quase 20 anos. Tinha um rosto bondoso, marcado por rugas que contavam histórias de muito trabalho e também de muitos sorrisos. Ela olhou para Helena com curiosidade, mas sem julgamento, e acenou com a cabeça. Claro, seu Rafael. Venha comigo, moça. Você deve estar cansada. Helena seguiu a mulher para dentro da casa, passando por uma sala ampla com móveis simples mas confortáveis, uma lareira grande e janelas que deixavam entrar muita luz. O cheiro de pão fresco e café pairava no ar. O quarto que Dona Maria lhe mostrou era pequeno, mas acolhedor. Havia uma cama com lençóis limpos, uma cômoda de madeira, uma cadeira perto da janela e um pequeno espelho na parede. Para alguém que nos últimos anos dormira em um colchão fino no chão da cozinha da casa da tia, aquilo parecia um palácio. Tem água para banho naquela bacia ali e toalhas limpas na gaveta, explicou Dona Maria gentilmente. Se precisar de algo, pode me chamar. Eu estarei na cozinha preparando o jantar. Quando ficou sozinha, Helena sentou-se na beira da cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou em silêncio,
as mãos tapando a boca para abafar os soluços. Chorou pela humilhação daquele dia, pelos anos de sofrimento, pela mãe e pelo pai que nunca voltariam, pela vida que lhe foi roubada. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu tão perdido, tão quebrado, que achou que nunca mais seria possível se levantar? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já passou por algum momento onde sentiu que era o fim, mas depois descobriu que era apenas um novo começo. Sério, quero saber sua história. Naquela noite, Helena jantou com Rafael e Dona Maria na cozinha. A comida era farta e caseira, feijão com carne, arroz soltinho, verduras da horta e pão fresco. Seu João, o caseiro que cuidava dos animais e dos reparos da fazenda, também estava lá. Era um senhor de quase 60 anos, baixo e forte, com um bigode grisalho e olhos pequenos, mas astutos. "Bem-vinda, moça", disse ele com um aceno de cabeça. "Aqui é um lugar bom. Trabalho honesto, comida na mesa e patrão justo. Pode ficar tranquila." Helena apenas assentiu sem conseguir falar. Comeu pouco, ainda de estômago embrulhado pela tensão. Rafael também não falou muito, mas de vez em quando ela sentia o olhar dele sobre ela, como se estivesse tentando entender algo. Depois do jantar, Rafael a chamou para uma conversa na varanda. A noite estava fresca, com estrelas começando a aparecer no céu escuro. Ele se sentou em uma cadeira de balanço velha e indicou outra para ela. "Eu quero que você entenda uma coisa", começou ele. Sua voz era baixa, mas firme. "Eu não comprei você. Eu comprei sua liberdade. Existe uma diferença." Helena o olhou, confusa e ainda na defensiva. "Você é livre para ir embora quando quiser", continuou Rafael. "Mas enquanto estiver aqui, tem um teto sobre a cabeça, comida na mesa e trabalho honesto se quiser ajudar. Ninguém vai machucá-la nem humilhá-la. Você tem minha palavra." Ela sentiu um nó na garganta. "Por quê?" A pergunta saiu quase como um sussurro. "Por que fez isso?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a imensidão escura dos campos. "Porque o que fizeram com você hoje foi errado." "E por quê?" Ele hesitou. "Porque eu sei o que é ser quebrado por dentro." Helena não disse mais nada naquela noite. Apenas voltou para seu quarto, deitou-se na cama macia e, pela primeira vez em anos, dormiu sem medo de ser acordada com gritos ou pontapés. Os primeiros dias de Helena na fazenda foram estranhos. Ela acordava cedo, acostumada com anos de trabalho forçado, mas Dona Maria insistia que ela descansasse e se recuperasse. "Você está magra demais, menina. Precisa ganhar forças primeiro." Mas Helena não conseguia ficar parada. Era como se o corpo não soubesse fazer outra coisa senão trabalhar. Começou ajudando na cozinha, lavando louças e descascando legumes. Dona Maria, percebendo que era inútil tentar fazê-la descansar completamente, aceitou a ajuda de bom grado. "Você tem jeito para a cozinha", comentou a senhora idosa um dia, observando como Helena temperava uma panela de sopa com precisão. "Onde aprendeu?" "Com minha mãe", respondeu Helena baixinho. Ela era curandeira, conhecia todas as ervas da região. Os olhos de Dona Maria brilharam com interesse. "Curandeira? Então você deve entender de plantas medicinais." "Um pouco. Ela me ensinou antes de..." A voz de Helena falhou. "Antes de morrer." A partir daquele dia, Dona Maria começou a mostrar para Helena a pequena horta de ervas que existia nos fundos da cozinha. Estava meio abandonada, com mato crescendo entre as plantas úteis. Helena sentiu algo despertar dentro dela quando pôs as mãos na terra. Era como se uma parte adormecida de sua alma finalmente acordasse. Enquanto isso, Rafael observava de longe. Ele passava a maior parte dos dias trabalhando nos campos com seu João, cuidando do gado, consertando cercas, plantando e colhendo. Mas às vezes, quando voltava para casa no fim da tarde, via Helena ajoelhada na horta, as mãos sujas de terra e uma expressão de concentração no rosto que ele nunca tinha visto antes. Uma tarde, ele a encontrou lá e parou para observar. Ela estava transplantando algumas mudas de alecrim, os dedos trabalhando com cuidado para não machucar as raízes delicadas. "Você sabe o que está fazendo", comentou ele, surpreendendo-a. Helena pulou um pouco, sem ter percebido a aproximação dele. "Desculpe, eu não pedi permissão para mexer aqui. Eu só pensei que..." "Não", Rafael a interrompeu. "Está bom.
Essa horta precisava de alguém que entendesse dela. Continue. Ela o olhou por um momento, tentando ler sua expressão. O rosto dele era difícil de decifrar, sempre sério, mas não cruel. Havia algo nos olhos dele, uma tristeza antiga, que ela reconhecia porque via a mesma coisa quando olhava no espelho. Obrigada, murmurou ela, voltando a atenção para as plantas. Rafael ficou ali por mais alguns minutos, só observando, antes de seguir para o celeiro. As semanas passaram e aos poucos Helena começou a se sentir menos como uma prisioneira e mais como... Ela não sabia bem o que. Não era bem uma empregada, porque Rafael recusava que ela trabalhasse demais. Não era hóspede, porque ela realmente ajudava nas tarefas da casa. Era algo diferente, algo indefinido. Ela descobriu que Rafael era um homem de poucas palavras, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Descobriu também que ele era justo com seu João e Dona Maria, tratando-os mais como família do que como empregados. E descobriu, observando-o trabalhar no campo sob o sol escaldante, que havia uma força nele que ia além da física. Era a força de alguém que tinha sobrevivido a algo terrível e escolhera continuar de pé. Uma noite, durante o jantar, Dona Maria mencionou casualmente: a filha do vendeiro está doente há dias, febre alta que não passa. O médico da vila diz que não pode fazer nada. Helena levantou a cabeça interessada. Que tipo de febre? Ela tem outros sintomas? Tosse seca, dor no peito e uma fraqueza terrível. A pobre menina mal consegue levantar da cama. Helena pensou por um momento. Soa como o que minha mãe chamava de febre do peito. Ela tratava com um chá especial de folha de guaco, misturado com mel e um cataplasma de folhas de hortelã, aquecidas aplicado no peito. Você sabe fazer isso? Perguntou Rafael, olhando para ela com interesse. Acho que sim, minha mãe me ensinou a receita. No dia seguinte, Rafael levou Helena até a vila em seu cavalo. Dona Maria tinha empacotado cuidadosamente as ervas necessárias, e Helena carregava a sacola como se carregasse um tesouro. Quando chegaram à casa do vendeiro, a situação era grave. A menina, de apenas 10 anos, estava pálida como papel, com os lábios rachados de febre e a respiração curta. A mãe estava desesperada, com olhos vermelhos de tanto chorar. Helena trabalhou rapidamente, preparando o chá e o cataplasma, mostrando à mãe exatamente como aplicar e com que frequência. 3 vezes ao dia, sempre com o cataplasma bem quente, mas não a ponto de queimar a pele. E o chá, uma xícara a cada 4 horas. A mãe agradeceu com lágrimas nos olhos, agarrando as mãos de Helena. Que Deus a abençoe, moça, que Deus a abençoe. No caminho de volta, Rafael estava inusitadamente falante. Você tem um dom, disse ele, assim como sua mãe tinha. Helena sentiu o peito apertar com a menção da mãe. Não sei se é um dom, é só conhecimento. Ervas e plantas, coisas simples que podem salvar vidas, corrigiu Rafael. Isso é mais do que muita gente consegue fazer. Ela ficou em silêncio, mas pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com orgulho. 3 dias depois, a mãe da menina apareceu na fazenda com um cesto de pães e frutas. Minha filha está completamente curada. A febre passou. A tosse sumiu. Eu não sei como agradecer. A notícia se espalhou pela vila como fogo em capim seco. A moça que o fazendeiro Rafael tinha comprado no leilão era, na verdade, uma curandeira. Não demorou muito para que outras pessoas começassem a aparecer na fazenda, pedindo ajuda para pequenos males, dores de cabeça persistentes, problemas digestivos, feridas que não curavam. Helena, sempre tímida e receosa no início, começou a ganhar confiança. A horta de ervas medicinais crescia sob seus cuidados, e ela passava horas catalogando em um caderno velho as receitas que lembrava da mãe e outras que ia descobrindo por conta própria. Rafael observava tudo isso com um misto de admiração e algo mais, algo que ele não queria nomear. Percebia como ela tinha mudado desde que chegara ali. O rosto estava menos abatido, com as bochechas ganhando um pouco mais de cor. Os olhos, antes sempre baixos, agora às vezes brilhavam quando ela falava sobre as plantas. E o sorriso, raro mas verdadeiro, transformava completamente sua face. Uma noite, depois de um dia particularmente longo de trabalho, Rafael estava sentado na varanda, como era seu costume, olhando as estrelas. Ouviu a porta se abrir e Helena saiu,
enrolada em um xale de lã que Dona Maria tinha lhe dado. "Posso sentar?" perguntou ela, hesitante. Claro, eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo os grilos e o vento suave entre as árvores. "Rafael", começou Helena, e foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. "Eu queria agradecer. Por tudo. Você não precisava ter feito o que fez naquele dia, mas fez. E isso mudou minha vida." Ele olhou para ela, os olhos dela brilhando à luz fraca que vinha da janela da cozinha. "Você não precisa me agradecer. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo." "Mas ninguém fez", ela respondeu suavemente. "Só você." Rafael sentiu algo se mexer no peito, algo que estava adormecido há anos. "Helena, eu preciso te contar uma coisa. Sobre mim, sobre meu passado." E ali, sob as estrelas, ele contou. Contou sobre Isabel, sua esposa, que morreu ao dar à luz ao filho deles. Contou sobre como ele tinha segurado aquele bebê minúsculo por apenas 15 minutos, antes que ele também partisse. Contou sobre a culpa que carregava, a sensação de que tinha falhado em proteger as duas pessoas que mais amava no mundo. "Eu me fechei depois disso", admitiu, a voz rouca de emoção. "Não queria sentir nada nunca mais, porque sentir dor era pior do que não sentir nada." Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela estendeu a mão e, hesitante, tocou a dele. "Não foi sua culpa. Você sabe disso, não sabe?" "Aqui", ele tocou a cabeça. "Eu sei, mas aqui", tocou o peito. "Ainda dói." "Eu entendo", sussurrou ela. "Eu carrego minha própria culpa também. Culpa por não ter conseguido salvar meus pais. Culpa por ser uma falha como mulher. Culpa por existir." "Você não é uma falha", Rafael a interrompeu com veemência. "Nunca foi. Aquele médico idiota não sabia o que estava dizendo. E mesmo que fosse verdade, isso não define seu valor. Você é mais do que sua capacidade de ter filhos. Você é inteligente, gentil, habilidosa. Você salva vidas com suas mãos." "Como isso não é valioso?" Helena soluçou e, antes que pudesse pensar no que estava fazendo, se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele. Rafael congelou por um segundo, mas então, lentamente, passou o braço ao redor dela e a segurou. Ficaram assim por um longo tempo, dois corações quebrados encontrando conforto um no outro sob o céu estrelado. "Agora me fala sinceramente. Quando foi a última vez que você se permitiu ser vulnerável com alguém?" Deixa pausado e vai comentar, porque às vezes a gente precisa lembrar que mostrar fraqueza não é ser fraco, é ser humano. Os dias seguintes foram diferentes. Havia uma tensão no ar, mas não era desconfortável. Era a tensão de algo novo crescendo, de possibilidades não ditas, de olhares que duravam um segundo a mais do que deviam. Helena se pegava pensando em Rafael enquanto cuidava da horta. Na forma como ele tratava os animais com gentileza, como falava baixo com os cavalos para acalmá-los, na maneira como seus olhos brilhavam quando ele sorria, coisa rara, mas que vinha acontecendo com mais frequência. Rafael, por sua vez, se via inventando desculpas para estar perto da cozinha quando sabia que ela estaria lá. Gostava de ouvi-la cantarolar baixinho enquanto preparava seus remédios. Gostava de ver como ela franzia a testa em concentração quando lia o velho livro de plantas que ele tinha encontrado no sótão e dado a ela de presente. Dona Maria e seu João não eram cegos. Eles viam o que estava crescendo entre os dois e trocavam olhares significativos, mas tinham a sabedoria de não interferir. Apenas observavam e, secretamente, torciam. Foi em uma tarde de temporal que tudo mudou. Helena estava na horta, quando o céu de repente escureceu e grossas gotas de chuva começaram a cair. Ela correu para o celeiro, que estava mais perto do que a casa, tentando proteger o cesto de ervas que tinha acabado de colher. Dentro do celeiro, parou para recuperar o fôlego, o vestido encharcado e colado ao corpo, os cabelos pingando água. O cheiro de feno seco e madeira velha enchia o ar, e a chuva tamborilava forte no telhado de zinco. Foi quando Rafael entrou também, igualmente encharcado, tendo corrido do campo. Ele a viu ali, iluminada apenas pela luz cinzenta que entrava pelas frestas, e algo nele simplesmente se quebrou. "Helena", ele disse, e havia algo diferente em sua voz. Ela o olhou, o coração disparando. "Rafael", ele se aproximou devagar, dando a ela tempo para recuar se quisesse.
Mas ela não recuou. Ficou ali olhando para ele com aqueles olhos castanhos que tinham visto tanta dor, mas agora brilhavam com algo diferente. Eu estava tentando não sentir isso, ele admitiu, parando a poucos centímetros dela. Estava tentando manter distância, porque achei que seria o certo, mas não consigo mais. Sentir o quê? Ela sussurrou, embora soubesse a resposta. Você, ele respondeu simplesmente. Eu sinto você por toda parte. Quando acordo, quando trabalho, quando tento dormir. Você está em todos os meus pensamentos. Helena sentiu as lágrimas se misturarem com a água da chuva em seu rosto. Eu também. Eu tento não sentir, porque tenho medo. Medo de que seja como antes, medo de ser descartada de novo, medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente, ele interrompeu, levantando as mãos para segurar o rosto dela. Você é tudo. E então ele a beijou, e foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo era suave, mas intenso, carregado de toda a solidão, toda a dor, todo o medo que ambos carregavam. Mas também carregava esperança, promessa, e algo que nenhum dos dois tinha sentido em muito tempo: pertencimento. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Rafael apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Eu não quero que você vá embora nunca, ele confessou. Quero que fique aqui, comigo. Não porque te comprei, mas porque te escolho. Todo dia eu te escolho. Eu também te escolho, Helena respondeu, a voz trêmula de emoção. Eu quero ficar. Quero construir algo aqui, com você. Eles ficaram abraçados enquanto a tempestade rugia lá fora. Dois sobreviventes encontrando abrigo um no outro. Naquela noite, depois que a chuva passou e eles voltaram para a casa, tudo tinha mudado. Não havia mais hesitação nem dúvida. Rafael segurou a mão dela abertamente à mesa durante o jantar. Dona Maria sorriu tanto que suas bochechas ficaram vermelhas e seu João deu uma piscadela marota. Já estava na hora, resmungou o velho caseiro. Vocês dois ficavam rodeando um ao outro como dois cavalos assustados. Rafael riu, realmente riu, e o som encheu a cozinha de uma alegria que há muito tempo não se via ali. Naquela noite, Helena não dormiu em seu quarto. Pela primeira vez, dormiu nos braços de Rafael, sentindo o batimento do coração dele contra seu ouvido, o calor do corpo dele envolvendo o dela. E pela primeira vez, desde que podia lembrar, sentiu-se completamente segura. Nos 3 dias seguintes, eles mal saíram da fazenda, envolvidos um no outro, descobrindo cada cicatriz, cada medo, cada sonho. Helena contou a Rafael sobre os anos de humilhação, sobre como sua tia roubara todo o dinheiro da herança, sobre as noites em que chorava sozinha, desejando que tudo acabasse. Rafael a ouviu tudo, segurando-a quando ela chorava, e prometeu que jamais deixaria alguém machucá-la novamente. Ele também se abriu completamente, contando não apenas sobre Isabel e o bebê, mas sobre a culpa que o corroía, sobre as noites em que bebia sozinho tentando esquecer, sobre como tinha pensado em desistir de tudo mais de uma vez. E ali, na vulnerabilidade compartilhada, eles se curaram um ao outro de maneiras que não sabiam ser possíveis. Na manhã do 4º dia, Helena acordou sentindo-se estranha. Um enjoo súbito a fez correr para a bacia, onde vomitou a bile amarga. Rafael, acordando assustado, foi até ela imediatamente. O que houve? Você está doente? Eu não sei, ela respondeu, limpando a boca com um pano. Deve ser algo que comi. Mas o enjoo continuou no dia seguinte, e no outro. Sempre de manhã, forte e repentino. Helena tentou preparar um chá de ervas para aliviar, mas nada parecia funcionar. Foi Dona Maria quem primeiro suspeitou. Ela tinha sido parteira em sua juventude, tinha ajudado a trazer mais de 50 crianças ao mundo e reconhecia os sinais. Menina, ela disse suavemente um dia, encontrando Helena na cozinha com o rosto pálido. Me responde uma coisa. Quando foi sua última sangria? Helena parou pensando. Com todo o trauma do leilão, com a mudança para a fazenda, com tudo o que tinha acontecido, ela nem tinha prestado atenção. Eu não sei. Faz um tempo. Quanto tempo? Talvez 6 semanas? 7? Dona Maria assentiu lentamente. E esses enjoos são só de manhã? Sim, por quê? A senhora idosa sorriu, os olhos marejando. Porque eu acho que você precisa de um médico de verdade. Um da cidade grande, não aquele charlatão da vila. O coração de Helena disparou. O que você está dizendo?
Estou dizendo que eu acho que você está esperando um bebê, menina. O mundo pareceu parar. Helena sentiu as pernas fraquejarem e teve que se sentar. Mas eu não posso. O doutor Augusto disse. E desde quando você confia em algo que aquele idiota diz? Dona Maria se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Helena, minha querida, eu já vi isso muitas vezes. E todos os sinais estão aí. Rafael, que tinha chegado na cozinha a tempo de ouvir a última parte da conversa, ficou congelado na porta. Você acha que ela está grávida? Eu não acho, seu Rafael. Eu tenho quase certeza. Ele olhou para Helena, que estava em choque completo, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Helena! Ela levantou os olhos para ele, e neles havia tanto medo quanto esperança. E se for verdade? E se aquele diagnóstico estiver errado? Rafael atravessou a cozinha em 2 passadas largas e a puxou para um abraço apertado. Então mandamos buscar um médico de verdade. Hoje mesmo. Dr. Mendes chegou da cidade no dia seguinte. Era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos bem penteados, óculos redondos e uma maleta de couro cheia de instrumentos modernos. Diferente do Dr. Augusto da Vila, ele tinha estudado nas melhores universidades e se mantinha atualizado com os avanços da medicina. O exame durou quase 1 hora. Ele fez perguntas detalhadas, examinou Helena cuidadosamente e fez anotações precisas em um caderno. Rafael, Dona Maria e seu João esperavam na sala, tensos e ansiosos. Finalmente o médico saiu do quarto com Helena atrás dele, o rosto dela pálido, mas esperançoso. Bem, começou o Dr. Mendes, ajeitando os óculos. Primeiro preciso dizer uma coisa. Quem diabos foi o incompetente que diagnosticou essa jovem como estéril? Dr. Augusto da Vila, respondeu Rafael. Por quê? Porque ele cometeu um erro médico gravíssimo. Baseando-me nos sintomas que a senhorita Helena me descreveu de quando tinha 16 anos, o que ela tinha era anemia severa, causada por deficiência nutricional, possivelmente agravada por parasitas intestinais. Os sintomas podem parecer similares a problemas reprodutivos para um médico mal treinado, mas são completamente diferentes. Então ela não é estéril? Perguntou Rafael, mal ousando respirar. Absolutamente não. De fato, o médico sorriu. Ela está perfeitamente saudável nesse aspecto. Que eu posso confirmar, a senhorita está grávida. Eu estimaria entre 6 e 7 semanas. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. E então, Helena desabou. Todos os anos de dor, de humilhação, de se sentir quebrada e sem valor, tudo veio à tona de uma vez só. Ela caiu de joelhos no chão, soluçando tão forte que seu corpo inteiro tremia. Eu não sou quebrada, ela repetia entre os soluços. Eu não sou quebrada, eu não sou... Rafael se ajoelhou ao lado dela e a puxou para seu peito, ele próprio com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, você nunca foi. Nunca foi. Dona Maria chorava abertamente, abanando o rosto com o avental, e até seu João precisou limpar os olhos com as costas da mão áspera. Dr. Mendes, acostumado com momentos emocionais em sua profissão, esperou pacientemente até que todos se acalmassem um pouco. Há mais uma coisa, ele disse gentilmente. Eu gostaria de documentar oficialmente esse caso. O diagnóstico errado do Dr. Augusto não é o primeiro de que tenho notícia. Se vocês permitirem, eu gostaria de levar isso às autoridades médicas competentes. Esse homem não deveria estar praticando medicina. Faça o que for necessário, disse Rafael com firmeza. Quantas outras mulheres ele destruiu com seus diagnósticos errados? Essa é exatamente minha preocupação, concordou o médico. Aquela noite foi de celebração na fazenda. Dona Maria preparou um jantar especial, e até uma garrafa de vinho que Rafael guardava há anos foi aberta. Helena mal comia, ainda em estado de choque com a notícia, mas não parava de sorrir. Um bebê, ela murmurava de vez em quando, tocando a barriga ainda plana. Vou ter um bebê. Rafael não soltava a mão dela, olhando para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nosso bebê, ele corrigia gentilmente. Vamos ter um bebê. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Porque enquanto a vida na fazenda explodia de felicidade, na vila, 2 pessoas recebiam notícias que as deixaram furiosas. Marta e Walter tinham acabado de descobrir, através de fofocas da vila, 2 coisas. Primeiro,
que Helena estava vivendo muito bem na fazenda do Montenegro, sendo tratada como senhora da casa. Segundo, e mais importante, que um advogado de fora tinha aparecido fazendo perguntas sobre apropriação indébita de herança. Aquela desgraçada, sibilou Marta socando a mesa. Ela foi contar. Acalme-se, mulher, disse Walter, mas havia nervosismo em sua voz. Não tem provas de nada. E se tiverem? O dinheiro já acabou, Walter. Se formos processados, vamos perder tudo. Foi aí que tiveram a ideia. Se conseguissem levar Helena de volta, se provassem que ela ainda estava sob a responsabilidade deles, poderiam forçá-la a assinar documentos desistindo da herança. Ou, no mínimo, causar problema suficiente para o Montenegro que ele mesmo desistiria dela. 3 dias depois, em uma tarde quente, uma carroça apareceu na estrada que levava à fazenda. Dentro dela, Marta e Walter, acompanhados de 2 homens grandes que eram conhecidos na vila como bêbados e briguentos. O tipo que fazia qualquer coisa por dinheiro. Seu João os viu se aproximando e imediatamente correu para avisar Rafael que estava no celeiro. Patrão, aqueles 2 da vila estão vindo para cá e trouxeram companhia. Rafael sentiu o sangue gelar. Helena estava na casa, preparando pomadas com Dona Maria. Ele largou tudo e foi ao encontro da carroça antes que ela chegasse perto demais da casa. Até aqui vocês já vieram longe demais, disse ele com voz firme, plantado no meio do caminho. Deem meia volta e voltem de onde vieram. Viemos buscar o que é nosso, rosnou Walter, descendo da carroça. Os 2 valentões desceram também, rachando os nós dos dedos de forma ameaçadora. Helena não é propriedade de vocês. Nunca foi. Ela é nossa responsabilidade legal até completar 25 anos. E ainda faltam 3 meses, mentiu Marta descaradamente. E queremos ela de volta. Não vai acontecer. Foi quando um dos valentões avançou, tentando empurrar Rafael para o lado. Mas Rafael não era um fazendeiro qualquer. Anos de trabalho pesado o tinham tornado forte, e anos de solidão tinham o tornado cauteloso. Ele agarrou o braço do homem, torceu e o jogou no chão com uma chave de braço que aprendera na juventude. O segundo valentão, vendo o parceiro no chão, sacou uma faca. Quer fazer do jeito difícil, então? Mas ele não contava com seu João, que apareceu com a espingarda de caça que mantinha no celeiro. Vai querer testar se essa velharia ainda funciona, rapaz? A situação estava escalando perigosamente quando Helena apareceu na varanda da casa, tendo ouvido a comoção. Parem! Todos se viraram para olhar para ela. Marta sorriu com malícia. Ah, aí está você, sobrinha ingrata. Venha agora, vamos para casa. Eu não vou a lugar nenhum com vocês, respondeu Helena, e sua voz estava firme, sem o tremor que costumava ter. E eu sei muito bem o que vocês fizeram. Roubaram cada centavo da herança dos meus pais. Gastaram tudo em bebida, jogo e vestidos caros. Ela apontou para o vestido preto novo que Marta usava. Igual a esse. Você não pode provar nada, retrucou Walter, mas havia pânico em seus olhos. Na verdade, uma voz nova se juntou à conversa. Ela pode. Todos se viraram para ver um homem de terno descendo de um cavalo. Era jovem, talvez 30 anos, com uma pasta de couro debaixo do braço e um ar de autoridade. Meu nome é Doutor Samuel Costa, advogado, e passei as últimas 2 semanas investigando as finanças do casal Marta e Walter Silva. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Tenho aqui recibos, testemunhos e registros bancários que provam a apropriação indébita de aproximadamente 3.000 pesos da herança de Helena Marques Silva. Também tenho documentação de que o suposto acordo de tutela legal nunca existiu oficialmente. Marta ficou branca como papel. Walter deu um passo para trás. Além disso, continuou o advogado, o Dr. Mendes documentou oficialmente o erro médico do Dr. Augusto, que está neste momento sendo investigado pelo Conselho Médico Regional. Seu diagnóstico de esterilidade não tinha qualquer base científica. Isso é mentira, gritou Walter, mas sua voz saía aguda demais. É verdade, disse Helena, tocando a barriga protetoramente. Estou grávida. O diagnóstico estava errado desde o início. O olhar de ódio que Marta lançou para Helena poderia ter derretido pedra. Você nos traiu, depois de tudo que fizemos por você. Tudo que vocês fizeram. A voz de Helena cresceu, anos de raiva contida finalmente encontrando vazão.
Vocês me humilharam, me roubaram, me venderam como gado. Tudo o que vocês fizeram foi me torturar. Chega, trovejou Rafael. Saiam, agora, antes que eu perca a paciência. Os dois valentões, vendo que a situação tinha virado completamente contra eles, já estavam de volta à carroça. Walter os seguiu rapidamente, mas Marta hesitou, olhando para Helena uma última vez. Você vai se arrepender, ela sibilou. Vai ver que não passa de uma mulher livre, Helena a interrompeu. É isso que eu sou agora, e não preciso mais de nada de vocês. Mais tarde naquela tarde, depois que a carroça sumiu de vista levando Marta, Walter e seus capangas derrotados, o Dr. Costa explicou que seu João tinha ido até a cidade semanas atrás, logo após Helena ter sido levada para a fazenda para contratar um advogado. Ele tinha presenciado o leilão na praça, tinha visto a crueldade e sabia que algo estava errado. Eu estava na vila naquele dia, explicou o velho caseiro, tirando o chapéu e amassando-o entre as mãos. Vi tudo e pensei, isso não está certo. Uma moça daquelas não pode ter feito nada para merecer aquilo. Então fui atrás de ajudar. Helena o abraçou forte, chorando de gratidão. Obrigada, muito obrigada. As semanas seguintes foram de mudanças legais. Marta e Walter foram formalmente acusados e presos. A herança foi recuperada, embora muito pouco do dinheiro original ainda existisse. Dr. Augusto perdeu sua licença para praticar medicina. E Helena, finalmente, era livre de verdade. Rafael não esperou muito mais. Em uma noite estrelada, ele se ajoelhou na varanda onde tinham compartilhado tantos momentos importantes e abriu uma pequena caixa com um anel simples, mas bonito. Helena, eu sei que nossa história começou de um jeito estranho. Eu te comprei em um leilão, o que até hoje me faz sentir vergonha quando penso nisso. Mas o que veio depois, o que cresceu entre nós, isso é real. É a coisa mais real que eu já senti na vida. Ele respirou fundo. Quer se casar comigo? De verdade, não porque te comprei, mas porque te amo. Helena estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi simples, mas perfeito. Aconteceu na fazenda, sob as árvores que Helena tanto amava, com Dona Maria, seu João e alguns vizinhos como testemunhas. Helena usava um vestido branco simples que ela mesma tinha costurado, com um buquê de ervas aromáticas da horta. Rafael usava seu melhor terno, os cabelos penteados para trás, olhando para ela como se ela fosse feita de luz. Quando o padre perguntou, "Você aceita Rafael Montenegro como seu legítimo esposo?" Helena respondeu com voz firme e clara, "Aceito." E quando a mesma pergunta foi feita a Rafael, ele segurou as mãos dela e disse, "Aceito. E prometo passar o resto da vida provando que você merece todo o amor do mundo." Não houve olho seco na pequena cerimônia. Os meses de gravidez que se seguiram foram mágicos. Helena florescia literalmente. Sua barriga crescia redonda e bonita e com ela crescia também sua confiança. Ela expandiu a horta de ervas medicinais, criou um pequeno livro de receitas e começou a ensinar outras mulheres da região sobre plantas e curas naturais. As mulheres da vila, que antes a desprezavam, agora vinham até ela pedindo ajuda e conselho. E Helena, com um coração maior que qualquer ressentimento, ajudava a todas. Rafael era o marido mais atencioso possível. Acordava cedo para fazer o café, massageava os pés inchados dela ao fim do dia e passava horas falando com a barriga dela, contando histórias sobre a fazenda e fazendo promessas para a criança que ainda não tinha nascido. "Eu vou te ensinar a andar a cavalo", ele dizia, a mão grande e calejada repousando suavemente sobre a barriga redonda. "Vou te mostrar como cuidar da terra, como respeitar os animais. E vou te amar mais do que qualquer coisa nesse mundo." Helena assistia a tudo isso com lágrimas nos olhos, mal podendo acreditar em quanta felicidade era possível após tanta dor. Dona Maria tricotava mantinhas e prepara o quartinho que seria do bebê. Seu João, por sua vez, construiu um berço de madeira tão cuidadosamente trabalhado que parecia uma obra de arte. Foi em uma madrugada de primavera que as contrações começaram. Helena acordou Rafael com a mão apertando o braço dele. "É hora", ela sussurrou, uma mistura de medo e excitação na voz. Rafael quase caiu da cama de tão rápido que se levantou. "Eu vou buscar Dona Maria, e o médico, e água quente, e..." "Rafael!" Helena riu apesar da dor.
Respira, vai dar tudo certo. Mas para Rafael, cada grito de dor dela era uma punhalada. As memórias de Isabel, de como ela tinha gritado e gritado até que os gritos pararam e ela também parou, voltavam para assombrá-lo. Ele andava de um lado para o outro fora do quarto, as mãos tremendo, rezando para todos os santos que conhecia. Seu João ficou do lado dele, uma mão firme em seu ombro. Ela é forte, patrão. Você vai ver. Dentro do quarto, Dona Maria, que tinha trazido a parteira mais experiente da região, orientava Helena através das contrações. Dr. Mendes também estava presente, monitorando tudo com atenção profissional, mas também com carinho. O parto durou 6 horas. 6 horas de dor, de esforço, de medo, mas também de esperança. E então, quando o sol começava a nascer pintando o céu de rosa e laranja, um choro forte e indignado ecoou pela casa. É uma menina, anunciou Dona Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Uma menina linda e saudável. Rafael não esperou permissão. Entrou no quarto e correu até a cama, onde Helena estava deitada, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho de panos. Olha, ela sussurrou, os olhos brilhando mais do que todas as estrelas do céu. Olha o que nós fizemos. Rafael olhou para o rostinho vermelho e amassado, para os olhinhos fechados, para os punhos minúsculos que se abriam e fechavam. E algo dentro dele se curou completamente. A culpa que carregava há anos, a dor da perda, tudo foi embora naquele instante, substituído por um amor tão imenso que ele quase não cabia em seu peito. Ela é perfeita, ele disse com a voz embargada. Vocês duas são perfeitas. Helena estendeu o bebê para ele. Segura sua filha. Com mãos trêmulas, Rafael pegou aquele embrulhinho leve. O bebê abriu os olhos por um segundo, olhos escuros que pareciam olhar direto para a alma dele, e Rafael soube, com absoluta certeza, que daria sua vida por aquela criaturinha sem hesitar um segundo. Como vamos chamar ela? Ele perguntou. Helena sorriu, cansada, mas feliz. Maria Clara, em homenagem a Dona Maria, que nos ajudou tanto. E Clara porque ela é a luz clara que ilumina nossa vida depois da escuridão. Maria Clara Montenegro, Rafael testou o nome. Perfeito. Os primeiros meses com o bebê foram cansativos, mas maravilhosos. Maria Clara era saudável e cheia de energia, com um par de pulmões que faziam valer o fato de ter nascido gritando. Mas era também o bebê mais amado que alguém poderia imaginar. Rafael descobriu que adorava ser pai. Ele trocava fraldas, dava banho e passava horas embalando a filha para dormir, cantando canções de ninar desafinadas que faziam Helena rir. Helena, por sua vez, florescia como mãe. Amamentava Maria Clara com amor, conversava com ela o tempo todo e já começava a levá-la para a horta, dizendo: um dia você vai aprender tudo isso, meu amor. Dona Maria e seu João eram os avós que a menina nunca teria de sangue, mas tinha de coração. Ela era mimada por todos, mas de uma forma saudável, cercada de amor verdadeiro. E enquanto isso, a fama de Helena como curandeira crescia. Mulheres de vilas distantes vinham até a fazenda buscando ajuda. Ela tratava de tudo, desde cólicas de bebês até dores crônicas de idosos, sempre com gentileza e dedicação. Um dia, quase um ano após o nascimento de Maria Clara, uma mulher jovem apareceu na fazenda. Estava grávida e nervosa. Por favor, ela implorou, me disseram que a senhora é uma curandeira de verdade e eu preciso de ajuda. O médico da minha vila me disse que eu sou estéril, mas eu acho que estou grávida. Só que minha família vai me jogar fora se souberem. Dizem que eu estou mentindo, que é impossível. Helena sentiu o coração se apertar. Era como olhar para um espelho do passado. Como é seu nome? Júlia. Júlia, vem comigo, vamos conversar. Helena a levou para dentro, fez chá e ouviu toda a minha história. Então, gentilmente examinou a moça e confirmou. Ela estava grávida de quase 3 meses. Mas o doutor disse... O doutor estava errado. Helena interrompeu firmemente. E eu sei disso porque comigo foi a mesma coisa. Passei anos acreditando que não podia ter filhos. Fui humilhada, vendida, tratada como defeituosa, até descobrir que o diagnóstico estava completamente errado. Júlia começou a chorar de alívio. Então eu não sou quebrada? Não, minha querida, você nunca foi. Helena não só confirmou a gravidez, mas também acompanhou Júlia até sua vila,
Trouxe Dr. Mendes como testemunha e confrontou o médico incompetente que tinha feito o diagnóstico errado. Com a autoridade do Dr. Mendes e a documentação adequada, a verdade veio à tona. E assim, Helena começou uma cruzada. Ela ia de vila em vila, junto com o Dr. Mendes, investigando casos de diagnósticos duvidosos, ensinando mulheres sobre seus próprios corpos e desmascarando charlatães que destruíam vidas com sua ignorância. Ela salvou dezenas de mulheres de destinos similares ao dela. Ajudou a fechar consultórios de médicos incompetentes. Abriu uma pequena escola na fazenda, onde ensinava sobre ervas medicinais e saúde feminina. E através de tudo isso, ela tinha o apoio incondicional de Rafael. Ele cuidava de Maria Clara quando Helena precisava viajar. Expandiu a casa para acomodar as mulheres que às vezes ficavam hospedadas para aprender. Usou seu próprio dinheiro para comprar livros e materiais para a escola de Helena. Você está fazendo algo importante, ele dizia sempre que ela se sentia cansada ou duvidava de si mesma. Está mudando vidas, está sendo a pessoa que você precisava que alguém fosse para você. Passaram-se anos. Maria Clara cresceu forte e saudável, uma menina curiosa que adorava os cavalos do pai e as plantas da mãe. A fazenda prosperava, a escola de Helena se expandiu, e o amor entre ela e Rafael só se fortalecia com o tempo. Um dia, uma carroça parou na entrada da fazenda. Dela desceram duas figuras que Helena não via há anos, Marta e Walter. Eles tinham cumprido suas penas e agora estavam soltos. Pareciam mais velhos, cansados, quebrados pela experiência da prisão. Marta não usava mais vestidos caros, e Walter tinha o olhar de quem tinha perdido todo o orgulho. Helena os viu se aproximar, e Rafael imediatamente veio ficar ao seu lado, protetor. "O que vocês querem?" ele perguntou, a voz dura. Marta olhou para Helena, e para surpresa de todos havia lágrimas em seus olhos. Nós viemos pedir perdão." Houve um longo silêncio. Helena olhou para aquela mulher que tinha torturado sua adolescência, que tinha roubado dela, que tinha tentado destruir sua vida. "Por quê?" ela finalmente perguntou. "Por que agora?" "Porque eu passei 3 anos na prisão pensando no que eu fiz", respondeu Marta, a voz quebrando. "E vi que eu me tornei minha própria mãe, a mulher amarga e cruel que me criou. Eu peguei toda a minha dor e joguei em você, Helena. E isso foi imperdoável." Walter apenas ficou ali, cabeça baixa, envergonhado demais para falar. Helena respirou fundo. Olhou para Rafael, que apenas assentiu, deixando a decisão com ela. Olhou para Maria Clara brincando no quintal, radiante e feliz. Olhou para a fazenda, para a vida que tinha construído. "Eu não vou dizer que perdoo vocês completamente", ela disse lentamente, "porque ainda dói, ainda lembro. Mas também não vou carregar o ódio no meu coração. Vocês vão ter que aprender a viver com o que fizeram. Eu já aprendi a viver apesar do que vocês fizeram." Marta assentiu, enxugando as lágrimas. "É mais do que mereço. Obrigada, Helena. De verdade." Eles se viraram para ir embora, mas Helena os chamou. "Espera." Todos olharam surpresos. "Tem uma pensão na vila. Dona Rosa sempre precisa de ajuda na cozinha e na limpeza. Se vocês realmente querem recomeçar, digam que eu mandei. É trabalho honesto. Paga pouco, mas é um começo." Marta olhou para ela com algo parecido com admiração. Você se tornou alguém incrível, apesar de tudo." "Não apesar de tudo", Helena corrigiu suavemente. "Por causa de tudo. Cada cicatriz me ensinou algo. E eu escolhi usar essas lições para ajudar, não para ferir." Quando eles se foram, Rafael a abraçou por trás. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço." "Nós somos fortes juntos", ela corrigiu, virando-se para beijá-lo. "Eu sozinha ainda seria aquela moça assustada na praça. Mas nós juntos, nós podemos qualquer coisa." Maria Clara correu até eles rindo. "Mamãe, papai, vem ver. A égua teve o potro." Eles correram até o estábulo, onde de fato havia um potro recém-nascido, tremendo nas pernas finas, mas já tentando ficar de pé. Maria Clara estava radiante. "Posso dar nome nele, papai?" "Pode sim, filha." "Então vai se chamar Esperança, porque a Dona Maria disse que esperança é quando a gente acredita que coisas boas vão acontecer, mesmo quando tá difícil." Helena e Rafael trocaram um olhar emocionado. "Esperança", repetiu Helena. "É um nome perfeito."
Naquela noite, depois que Maria Clara estava dormindo, Rafael e Helena sentaram na varanda como faziam tantas vezes. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro. Você se lembra do dia que me comprou naquele leilão? Helena perguntou de repente. Como eu poderia esquecer? Eu estava tão assustada, achei que minha vida estava acabada de verdade. E olha onde estamos agora. Helena sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Sabe, eu passei anos acreditando que eu não tinha valor, que eu era quebrada, defeituosa, que nunca seria uma mulher de verdade, porque não podia ter filhos. E então você apareceu e me mostrou que eu sempre tive valor. O diagnóstico não me definia. As pessoas cruéis não me definiam. Eu me defino. E você se definiu como a mulher mais incrível que eu já conheci, Rafael disse, beijando o topo da cabeça dela. Uma curandeira, uma professora, uma mãe maravilhosa, minha esposa, meu amor. Às vezes ainda parece um sonho, ela admitiu. Acordo de manhã e por um segundo esqueço onde estou, e tenho medo de que seja tudo ilusão. Mas então eu ouço Maria Clara rindo, ou sinto você ao meu lado, ou vejo minhas plantas na horta e sei que é real, que isso é minha vida agora. E vai ser sua vida para sempre, ele prometeu. Eu não vou a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Eles ficaram ali abraçados até tarde, ouvindo os grilos, sentindo a brisa suave e sabendo que tinham encontrado exatamente onde pertenciam. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças e crescimentos. A escola de Helena se tornou referência na região inteira. Mulheres vinham de muito longe para aprender com ela. Ela treinou outras curandeiras, escreveu um livro sobre plantas medicinais que se tornou popular em várias províncias e salvou incontáveis vidas com seu conhecimento. Rafael expandiu a fazenda, mas sempre respeitando a terra e os animais. Criou um sistema de agricultura sustentável que outros fazendeiros começaram a copiar e sempre colocava sua família em primeiro lugar. Maria Clara cresceu inteligente e compassiva, herdando o conhecimento sobre ervas da mãe e o amor pelos cavalos do pai. Ela se tornou uma ponte entre os dois mundos, aprendendo a curar tanto pessoas quanto animais. E quando tinha 12 anos, ela perguntou um dia: Mamãe, é verdade que a vovó Marta te vendeu quando você era jovem? Helena, que nunca tinha escondido seu passado da filha, assentiu. É verdade. E você não a odeia? Eu odeie por um tempo, Helena admitiu honestamente. Mas então eu percebi que o ódio só me faria mal. Ela tem que viver com o que fez. Eu escolhi viver com o que superei. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, disse Maria Clara, e havia tanto orgulho em sua voz que Helena sentiu os olhos marejarem. E você vai ser mais forte ainda, Helena respondeu, abraçando a filha. Porque você já começa de um lugar de amor, não de dor. Você vai mudar o mundo, minha filha. Eu sei que vai. E ela mudou. Maria Clara cresceu para se tornar a primeira médica formada da família, combinando o conhecimento tradicional de ervas com a medicina moderna. Abriu clínicas em vilas pobres, tratou tanto ricos quanto pobres com a mesma dedicação e ensinou a próxima geração a curar com conhecimento e compaixão. Mas isso é uma história para outro dia. Esta história, a história de Helena e Rafael, termina como começou, em uma manhã ensolarada. Helena, agora com cabelos começando a grisalhar, mas ainda tão bonita quanto sempre foi, estava na horta cuidando de suas plantas. Rafael, com mais rugas ao redor dos olhos, mas com o mesmo sorriso gentil, se aproximou com 2 xícaras de café, para a curandeira mais bonita da região. Ele disse, oferecendo uma xícara. Ela riu. Lisonjeiro. Só falo a verdade. Ele se sentou ao lado dela na grama. Você se lembra do dia que eu te comprei? Como eu poderia esquecer? Você me faz essa pergunta todo ano. E todo ano eu agradeço por ter tido coragem de fazer aquilo, de não ter virado as costas e ido embora. Helena pousou a cabeça no ombro dele, confortável e segura. E eu agradeço por você ter me visto, não como uma mercadoria quebrada, mas como uma pessoa, como alguém com valor. Você sempre teve valor, meu amor, sempre. Eles ficaram ali sentados, ouvindo os pássaros cantar, sentindo o sol aquecer sua pele e sabendo que tinham construído algo lindo e verdadeiro a partir do que poderia ter sido o pior dia de suas vidas. Porque às vezes a salvação vem de onde menos esperamos. Às vezes o amor cresce em solo que parecia infértil
E às vezes, apenas às vezes, os que o mundo descartou como quebrados são exatamente quem o mundo precisa para aprender sobre coragem, sobre resiliência e sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Helena nunca foi estéril, ela nunca foi quebrada. Ela só precisava de alguém que a visse de verdade. E Rafael, ele nunca mais ficou sozinho. Eles encontraram um no outro não apenas amor, mas redenção, não apenas uma família, mas um propósito. E viveram. Viveram plenamente, intensamente e felizes.